Então vamos lá. Bom dia a todo mundo, bem-vindas de volta depois de 2 semanas. Eu fiquei com saudade de vocês, eu espero que vocês também tenham ficado com saudade de mim. E eu tive 2 semanas interessantes. Oi, Elisa, bom dia. Eu tive, assim, 2 semanas bastante interessantes. A primeira de uma surpresa maravilhosa, né? De saber, como eu já contei para vocês, que a minha filha que mora em Miami vem morar por 2 anos aqui. E eu mal me aguento, porque vou ter pela primeira vez as minhas netas morando aqui, que a minha neta mais velha foi com 1 ano e a segunda nasceu lá. Então, eu estou assim, borbulhante, estou numa panela de pressão. E a segunda semana foi muito interessante para me chacoalhar. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, meu nome é Regina Souza Campos, eu sou terapeuta de Rolfing de Axis. Sempre em construção, é porque eu já nem sei mais aquilo que eu sou. Sabe, eu pego uma semana como essa última aí, que eu já nem sei mais. Eu estou indo para algum lugar que eu ainda não tenho bem certeza dele, mas eu estou experimentando sim. E o nosso objetivo aqui é isso, é explorar essa nossa possibilidade de expandir nossa consciência e, acima de tudo, de refletir, né? Porque a gente não é que a gente vem aqui, abraça uma técnica e é com isso que a gente trabalha. Não, a gente está recebendo informações, abertos a tudo, e aquilo que pode fazer de nós um ser ainda melhor, ainda mais integrado, ainda mais feliz nesse corpo, para criar a realidade que a gente está escolhendo, né? E hoje eu vou começar contando para vocês, que todo mundo já deve saber, um pouquinho do mito do Narciso. Então, Narciso era um soldado grego, muito bonito, e diz a lenda que na Grécia não tinha espelho. E um dia, ele passando na frente de um lago, ele vê a sua imagem refletida no lago e fica encantado por ele mesmo. Se apaixona por aquela beleza e não quer mais sair daí. Então, ele foi punido por isso e ele foi transformado em uma flor, mas numa linda flor, que é a flor do Narciso. E a psicanálise faz uma leitura desse mito de uma forma, e eu olho a leitura daquela pessoa que eu já contei para vocês, que eu estudei minha vida inteira, que é o Gaiarsa. O Gaiarsa era um psicoterapeuta incrível, mas ele estudava muito Reich, estudava muito Lowen, então para ele o corpo era a expressão, a fala, o olhar, tanto que ele criou assim questões bem de debates, porque ele era a favor de que numa sessão as pessoas fossem gravadas, para que, sendo gravadas, elas pudessem se ver. E quando eu digo bastante para vocês do exercício do espelho, vai chorar na frente do espelho, vai conversar com o espelho, eu trago lá de trás, lá dos anos 80, né, esse meu aprendizado todo com o Gaiarsa. E eu costumo mesmo fazer isso, de me olhar no espelho, de conversar com o espelho, de ver aonde eu estou mentindo, porque essa nossa fala mente, né? Ela vem do pensamento, ela vem da mente, e ela muitas vezes ela se expressa na mentira. E o Gaiarsa, ele faz a leitura do mito dizendo que pela primeira vez, quando Narciso se olha naquele lago, é onde ele começa a ter a possibilidade da reflexão. Né? Ele diz assim, eu faço uma leitura não oposta à psicanálise, mas diferente, né? Que é a possibilidade da reflexão. E o que eu trago hoje aqui para vocês é a reflexão. E lógico que eu sempre trago uma experiência minha, que é o que vai fazendo com que eu vá
nutrindo esse grupo e trazendo verdades nossas do cotidiano, né? Porque o que eu percebi também comigo é que eu estava assim escolhendo viver como Alice no País das Maravilhas, sabe? Aquela coisa de você estar sempre querendo olhar para o lado bom, e eu acho que eu saí um pouco da vida. Tanto que essa semana eu fiquei muito indignada com uma coisa do cotidiano que aconteceu comigo. E eu fiquei muito indignada com as pessoas, embora não sejam pessoas íntimas, amigas, mas muito conhecidas. E quando eu fiquei indignada, primeiro me choquei, assim, porque a gente nunca espera, né, que vá viver. Depois eu me calei. Eu acho que foi a semana que eu fiquei mais quietinha. Quem cruzou comigo pode ter notado essa coisa. Mas eu fiquei quietinha porque eu estava vivendo essa minha panelinha aqui de reflexão. E o que eu fiz? Até o Jornal Nacional eu liguei. Eu falei, ei, vamos acordar? Vamos ver que mundo é esse que você está vivendo, que você está achando que expansão de consciência envolve tudo e todos, que tudo está sendo uma maravilha, e a verdade não é bem essa. E aí você faz um paralelo entre o Jornal Nacional e o cotidiano, você fala, santo Deus, sabe? O como é quase que estava sendo impossível para mim ficar no interessante ponto de vista. Porque no começo eu fui ficando interessante ponto de vista, que eles tenham esse ponto de vista, interessante ponto de vista. E assim foi, mas aquilo não estava surtindo um efeito para mim, sabe? Até a hora que eu, nessa reflexão toda, eu fui para o espelho e fui falar comigo aquilo que eu estava falando mentalmente, do interessante ponto de vista, de como ser a permissão, como receber tudo. E aí eu fui vendo a minha cara, a minha boca era dura, eu queria morder, se eu tivesse alguém na minha frente para morder. Sabe, o meu olho era um olho estatelado. Aí eu fui fazendo perguntas, o que se requer para que eu possa me expressar. E foi o que eu fiz. Eu realmente chamei a pessoa, falei na quarta-feira à noite tudo aquilo que estava entalado aqui, porque a gente sempre julga o outro pela gente, né? Você fala, eu jamais faria uma coisa dessa, eu jamais teria uma atitude dessa. Então você fica achando que o outro também não teria. Mas o outro é o outro é o mesmo do Jornal Nacional. Sabe, é essa a realidade que a gente precisa olhar. E eu agora tenho até me perguntado o quanto eu preciso de vez em quando voltar para esse lugar. Porque quando eu desligo tudo, fecho tudo e fico fora de tudo, eu fico criando o meu mundo, sabe? Eu fico criando o meu mundo bonitinho, sabe? O meu mundo amoroso, o meu mundo de um olhar generoso. E não é bem assim, né? E aí eu queria perguntar para vocês, assim, o quanto vocês se pegam nesse lugar, né? O quanto a gente vai ficando nessa não expressão, porque as pessoas não querem que nós nos expressemos, né? Todo mundo quer que a gente seja aquela bonitinha da caixinha que fica fácil de lidar, né? Eu tenho certeza que essa pessoa, porque como a nossa relação sempre foi muito formal, ela jamais imaginou que eu fosse pegar um telefone e mandar uma mensagem, né? Então as pessoas ficam fazendo aquilo que elas acham que devem fazer, sem pensar no outro, porque falar, ela vai ficar quieta e vai ficar calada. E eu não vou mais ficar calada. Eu cheguei a essa conclusão essa semana. De nada, gente. Sabe, eu passei minha vida trancadinha no cercadinho daquela coisa da menina boazinha, comportada, sabe, que fala mais baixo. Sabe, eu já contei para vocês do meu marido, que foi meu namorado desde os 13 anos, que ele abaixava o volume da minha risada com um botãozinho. Então, você vem vindo naquela caixinha e até a hora que você fala, chega,
Acabou. Porque expansão de consciência também é isso, né? Será que eu posso ter sido contribuição para essa pessoa? No mínimo, para apertar um botãozinho e dizer assim, olha, quando a gente toma uma atitude, a gente está criando uma reação, né? Quando a gente tem uma ação que não é uma ação honesta, a gente vai criar uma reação, né? E quantas vezes a gente está vendo no nosso cotidiano as reações, as ações, como a gente vê no Jornal Nacional, que parece que aquilo lá está só em Brasília, né? Que essa lei de Gerson, que é uma coisa que eu sempre tive horror a isso, não, está aqui, está do nosso lado. E como a gente pode lidar com isso? Como é que a gente estar no interessante ponto de vista e a gente tomar uma atitude que precisa para tirar de dentro de você aquela nhaca que ficou dentro de você? Vocês já pararam para pensar isso? Alguém já viveu alguma coisa parecida? E parece que a gente fica naquela polaridade entre se eu estou trabalhando em expansão de consciência, eu não posso ser essa. Mas a gente pode sim. A gente pode e deve ser tudo. Mas como? Com consciência, né? Então, quando eu fui fazer lá a minha fala, eu fui com consciência. Tanto que eu não me excedi, eu não falei nada que pudesse, sabe, não me exaltei, nada. Só apenas dei o meu recado. E dei o meu recado e fiquei muito preenchida de mim mesma. Porque normalmente, quando a gente faz essa coisa de um lugar do ego, vamos dizer assim, de uma reação, a gente acaba ficando culpada depois. Ai, por que eu fiz, não devia ter feito, me igualei. Não. Simplesmente tomei aquele lugar para saber que lugar é esse que eu, Regina, quero estar na vida. Porque eu também não quero estar na Alice no País das Maravilhas. Sabe, acho que eu não quero mais. Eu quero ligar a televisão, sabe? Eu quero começar a entender, trazer de volta a vida. A vida está voltando, né? A vida está voltando, as coisas estão voltando e a gente precisa olhar para tudo isso que está em volta para saber quem a gente escolhe ser. E, por coincidência, essa semana também teve uma comemoração aos 125 anos da doutora Aida Rolf, que é a médica que desenvolveu o Rolfing, né? E ela dizia muito isso, se você não quer mudar, não vá fazer Rolfing. Se você não quer mudar, também não vá buscar alguma coisa de expansão de consciência. Porque quando a gente vai vendo, esses espaços, eles vão abrindo na gente, né? Vão abrindo, até que você pode, olhando para você, falar, eu estou indignada. E desse lugar do indignado, eu até postei no Instagram, para quem me segue, eu até postei, porque é uma coisa de fazer o outro refletir também. Apenas quando eu me sinto indignada, eu me sinto capaz de dar um passo para mudar. Vocês percebem isso? Como seria vocês agora respirarem um pouquinho para saber se você tem aí alguma coisa que você vem segurando como uma indignação, mas que a gente ainda não está disposto a ser diferente, a fazer diferente, e a gente tem medo de transitar de um lugar para o outro. Vamos lá, gente. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode escrever no chat. E quanta energia a gente gasta para ser igual a todo mundo? Para estar nesse lugarzinho do disciplinado, bem comportado, sensato, ainda que isso te custe um esforço incrível. O quanto nós estamos nos segurando. Veja bem, não é a escolha, porque aquilo que é verdadeiro é leve. Então, se é leve, se fosse leve para mim ficar naquela questão sem fazer nada, sem falar nada,
eu teria ficado, mas não estava leve, sabe? Então, pensa quanto que da minha vida eu ia carregar aquela mochila de uma coisa que eu já posso resolver sem sair desse meu lugar de escolha de expansão de consciência. Mas isso também faz parte da nossa escolha, faz parte, essa é a contribuição. Não importa, pode ser que hoje não aconteça nada, essa semana não aconteça nada, esse mês não aconteça nada, mas um dia essa ficha vai cair. Né? E o quanto nós estamos sendo omissos às vezes, em nome de uma paz interior, que é uma paz falsa, porque se a gente for para o espelho, a gente vai ver isso. Porque a gente pode até querer ter aquela intenção de trazer o pensamento que acalma, deixa para lá, aquela palavra que a gente não fala e vai engolindo como sapos. E aí tem uma hora que fala assim, como seria eu ser a minha verdade, atuar na minha verdade, sem que para isso eu precise me sentir depois culpada. Eu gostaria que vocês respirassem e que vocês me contassem se alguém sente alguma coisa em relação à sua própria expressão na vida, sabe? A sua voz, a sua atitude, sabe? O quanto a gente vai percebendo que as pessoas querem nos conter, sabe? Naquela coisa, não, ela é super educada, não, ela vai aceitar e boa. E o quanto a gente vai se embolotando nisso. E o quanto a gente precisa se indignar. Eu estou com muita vontade dessa bandeira agora. E de tudo, porque quando a gente fala vou me indignar, eu vou me indignar com o meu trabalho, eu vou me indignar em ganhar pouco dinheiro, eu vou me indignar em viver um relacionamento abusivo, eu vou me indignar com um funcionário que não me respeita, com tudo, porque eu sou esse ser infinito que mereço o meu olhar para mim para o espelho e falar, eu te respeito. Em primeiro lugar, eu te respeito. Porque todas as vezes que eu vou ficando e vou me fechando, eu vou não me respeitando. Então, cada uma que vai aí, na sua historinha de vida, lá dentro de você, buscando o quanto você tem se permitido ser quem você é, quanta liberdade você tem para ser quem você é, o que é verdadeiro para você, o que não é verdadeiro para você, que você ainda está segurando em nome de sei lá o quê, de uma falta de indignação, talvez. O que você gostaria de mudar? O quanto você se percebe leve porque você está vivendo a sua verdade. Ou o quanto tem coisas ainda que estão te segurando, sabe, que não estão te permitindo ser quem você escolhe. A gente lembra, né? Acho que todo mundo que está aqui é gente já que está acostumado com a gente para saber que o leve é verdade. Então, aquilo que é leve para mim, eu sinto como uma coisa que flui, né? E quantas vezes a gente sente que aquilo não é leve e a gente insiste ainda nessa coisa, né? Tudo aquilo que é verdadeiro para mim. Tudo aquilo que me faz chegar perto da minha essência. Toda vez que eu estou no leve, eu tô. E eu vou dizer uma coisa, na quarta-feira, quando eu me indignei, quando eu deixei cair, porque eu já estava indignada, mas na não consciência, percebe? Segurando para que eu seja aquela menininha boazinha do trilho, né? Quando eu me indignei, o que aconteceu? Eu estava na minha essência. Eu estava sendo eu estava me respeitando. Então, nessa hora, fica tudo leve, fica tudo gostoso. Não tem culpa. Então, a gente pode, sim, criar aquilo que a nossa alminha lá dentro está escolhendo para essa vida, né? Mesmo que para isso você tenha que se indignar com outro, seja ele quem for.
Respirando, gente, porque eu sei que quando eu começo a falar duro, a gente vai parando de respirar. Até eu, vou até beber água. Então, vamos lá. Quanta clareza você tem sobre isso na sua vida? De quem você é? Daquilo que você precisa se indignar. Sabe quantas vezes a gente fala assim, gente, eu não consigo mudar isso. Não é possível, eu tento, mas eu não mudo essa situação da minha vida. Sabe por quê? Porque você ainda não se indignou. Então, como seria você olhar para isso e falar, deixa eu me indignar bastante, pega a história no seu colo, olha para aquilo. E primeiro eu digo assim, olha, sempre fui uma pessoa muito para fora, né? Falante, blá, blá. Essa vez, eu fiquei muito mais para dentro, sabe? É lógico que falei aquele primeiro começo ali de quem estava envolvido na história, que precisava, mas fiquei quietinha para deixar... por isso que eu falei que eu vim feito uma panela de pressão. Imagina aquela panela de pressão que vai borbulhando, borbulhando. Porque se eu estou naquela água morna, sabe, do meu pensamento, o ego vem, tchum, me tampa e lá eu continuo ficando lá. Que nem uma coitada e falando minha vida não muda, eu não consigo ter atitudes, eu não consigo me respeitar. E nessa hora, não, você calada, você com você e de frente para o espelho. Isso para mim, gente, não tem nada parecido. Sabe, você olhar o seu olhar, você olhar a sua boca, você percebe, sabe, com que gana você está ali. Você está ali falando, ai, tá tudo bem. Você quer esganar alguma coisa, né? Então, essas são as mentiras que nós nos contamos o tempo inteiro, para que a gente não entre na indignação. E eu estou vendo que indignação... Oi, desculpe. Eu estou vendo que indignação é uma energia que move. Sabe, acho que era uma coisa que eu não tinha clareza sobre isso. Eu não tinha parado para pensar o quanto eu posso estar num interessante ponto de vista que eu estou precisando me indignar. Respirem. E quais são os seus pontos fortes? E quais são os seus pontos fracos quando você está trazendo um pouco dessa sensação de indignação para você? Como é que você percebe isso? O que você gostaria de mudar? Ou o que você acha que os outros gostariam que você mudasse? E como seria a gente olhar o que está certo no errado de você? Porque num primeiro momento, num primeiro julgamento, aquela minha indignação seria o errado de mim. Não. Foi exatamente o certo de mim que me levou para aquele lugar de eu olhar para mim, me respeitar, encontrar a minha essência e falar primeiro eu. Quantas vezes na vida a gente faz isso? Com tudo, sabe? No cotidiano, dentro de casa, no trabalho, com a família. Não é verdade? Só que quando acontece com uma pessoa de fora, e é uma questão mais séria, como foi a minha questão, a ficha fica mais presente. Mas se a gente for olhar no dia a dia, nós vamos deixando-nos indignar por pequeninas coisas, mas que estão causando na gente, estão congelando a gente dentro de um lugar de que eu não posso, que eu não consigo, que eu não mudo mesmo, que a minha vida não muda, não adianta, eu já tentei, não é? Então, olhando de novo para uma fala da doutora Aida, porque, gente, quando eu falo de Rolfing, eu encontro Axis. Quando eu falo de Axis, eu encontro Rolfing. E é uma coisa, assim, uma fluidez muito grande. E a doutora Aida sempre diz que o ser humano não é linear. O ser humano não é linear nem na estrutura e nem na função corporal. Então, o quanto nós precisamos nos permitir essa maleabilidade, até do olhar, né? De eu poder me olhar
Porque quando eu me olho com os olhos do ego, eu vou ver se meu cabelo tá bom, tá... Normalmente a gente vai criticar, né? A gente vai olhar se o cabelo tá bonito, se a pele, se eu tô mais velha hoje, nossa, se essa cor não ficou boa para mim, se tem uma pinta nova aqui. Não. Gente, eu tô convidando para esse olhar de o que o outro tá vendo em mim. Porque eu não sei a minha cara. Eu não sei a minha expressão. Aquilo que eu penso e falo não é o que o outro recebe na fala. Então, quanto mais a gente escolher chegar perto da gente, desse olhar nosso, dessa vontade de pôr a boca no mundo, mais a gente vai se libertando da máscara, né? Daquela máscara. Quantas de vocês já não perceberam que a gente tem várias máscaras, né? A gente tem aquela máscara para a família da gente, a máscara das amigas, a máscara do marido, a máscara dos clientes, sabe? E a gente vai se acostumando com ela e você vai nesse passando o espelho olhando essas máscaras. E você só vai arrumando essas máscaras para te agradar mais, para você achar que você ficou mais bonitinha. Sabe, se eu puser um óculos vermelho, eu posso ficar mais charmosinha. Não é por aí. É você tirar tudo isso de você para que você possa mesmo escolher a expansão da consciência. Respirem, gente. Você já se fez uma pergunta? O que me faria feliz hoje? Vamos lá. Faça a pergunta para suas moléculas. Faça essa pergunta para suas moléculas. O que me faria mais feliz hoje? E quantas amarras eu mesma uso para não permitir que isso mude? Eu sempre coloco a culpa no outro, né? Eu não posso fazer isso pela situação, ou pela outra pessoa. Não. Você mesma. O que você está amarrando em você que não está permitindo que você se expresse dentro do mais verdadeiro de você mesma, sem medo de olhar para quem você é, sem auto-julgamento de falar, nossa, eu estou descobrindo que eu sou uma pessoa horrorosa, uma pessoa reativa, sem auto-julgamento. E vai respirando. E quando a gente diz, de novo, de Rolfing, que a doutora Aida dizia que trazer esse corpo para esse lugar é permitir que aquela pessoa seja o mais próximo possível de quem ela realmente é. Trabalhar a expansão da consciência com as ferramentas é fazer com que a gente chegue mais perto de quem a gente realmente é. Faz sentido? Faz sentido esses caminhos de tirar essas máscaras, essas couraças com que a gente vai embrulhando o nosso corpo, vai embrulhando o nosso pensamento. Mas a doutora Aida também dizia que o ser humano sempre quer uma resposta pronta e que tudo é um processo de cura. Tudo é um processo de cura, como esse que a gente vive aqui há mais de um ano, né? Porque nós estamos nesse processo de cura. E eu até me sinto assim, feliz de mim mesma, sabe? Quando eu tenho essa facilidade de dividir com vocês, quando algo acontece na minha vida que me trava. Porque aí a nossa vivência vai até ficando mais verdadeira, sabe?
como eu já tenho hoje a coragem, porque eu não tinha, não, sabe? Imagina, há 2 anos atrás tudo era muito reservado, sabe? Aquilo que é da minha vida, o máximo aos amigos de perto, íntimos, que eu sou uma faladora, eu conto tudo, mas não é uma coisa que eu ia, sabe, entrar no YouTube e deixar lá gravado. Mas eu tenho que olhar para isso e olhar para mim e falar assim, uau, sabe quantos passos eu dei quando eu deixei cair essa ficha? Quando eu mesma, lá na frente do espelho, fui apertando os meus botões e deixei cair a ficha daquela indignação que eu precisava aceitar em mim, sem me auto-julgar. E o quanto a gente para o processo no meio. Quando a gente está nesse processo de cura, a gente para no meio, porque a gente não se permite se indignar. Como fica essa palavra no teu corpo? Respire. Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, por favor, às vezes essa indignação fica no sintoma, sabe? Vamos vendo os nossos sintomas. Quando eu durmo mal, quando eu respiro mal, quando o meu corpo dói, quando eu tenho algumas patologias, né? Quanta indignação será que está guardado aí, atrás disso, que eu não estou querendo olhar? Talvez a gente tenha até um julgamento pejorativo, né, em relação... Parece que, nossa, me indignar tem que ser uma coisa monstruosa. Não. Indignar é, a cada desrespeito eu posso me indignar. Cada vez que eu percebo que não existe respeito, pode ser numa relação comercial, familiar, amorosa, seja lá o que for. Cada vez que o respeito, sabe, está fora disso, eu posso me indignar. E nós estamos aqui para isso, né? Desde o começo. A gente não tinha a clareza dessa palavra, vou me indignar, mas a gente estava querendo olhar o que precisa ser mudado. O que precisa ser mudado para que eu tenha mais suporte para continuar, caminhar os meus passos, né? Eu preciso de suporte psíquico, eu preciso de suporte energético, eu preciso de suporte profundo para a minha vida. Ainda mais nesse momento. Ainda mais nesse momento de uma nova transição, né? Porque a gente foi indo para um lugar mais fechadinho e agora as coisas estão voltando. Como nós vamos transitar na nossa vontade de trazer a consciência para tudo na nossa vida, para esse mundo que está aí e que, infelizmente, está mostrando que a gente precisa de mais algumas pandemias. Porque era até um julgamento meu de achar que a pandemia veio para curar o ser humano, né? Curar a alma. Mas a gente está vendo que não. Aí essa semana eu liguei o Jornal Nacional exatamente para isso, para olhar para a realidade que está aqui. E não adianta eu ficar me trancando só, querendo só olhar o que tá bom, o que é bonito, o que é amoroso, né? E que o Jornal Nacional está aqui no nosso cotidiano também, que a gente vai se deparando com essas questões. E como é a gente trazer a nossa expansão da consciência para esse lugar, para que eu possa me indignar, para que eu possa virar a mesa, mas que eu possa fazer isso com um sentimento de sou eu, é o que eu escolho ser, é a minha verdade. Eu não vou mais me omitir. Até foi engraçado que uma das minhas filhas, quando eu contei que eu tinha ligado para a pessoa, uma das minhas filhas falou, não acredito, você fez isso, você teve coragem? Falei, coragem? Me aguardem. A minha mãe, que era a pessoa mais boazinha do mundo, quando ela foi chegando nos 80, ela dizia, agora ninguém vai dizer o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Vocês me deixem. E eu falei, eu estou chegando nos 70, vocês me deixem. Acabou.
E sabe o que eu penso? Não é aquela coisa reativa que eu já tive na juventude, sabe? Não, não é. É alguma coisa com muita sustentação, sustentabilidade, sabe? É alguma coisa que você faz e fala, que delícia que eu fiz, sabe? Que delícia que eu fiz. E eu tenho certeza que de uma forma ou de outra vai apertar um botãozinho da consciência. Gente, porque não é possível, né? A gente vivendo isso tudo que a gente está vivendo. Ainda ter gente querendo dar de Gerson, de espertinho, sabe? De sempre levar vantagem. Eu já tinha horror a esse termo que se usava do Gerson, né? E agora fica mais claro ainda, porque agora a gente precisa olhar para os valores, sabe? Olhar para aquilo que realmente importa na minha vida. Qual é o meu valor, sabe? De caráter, de ética, sabe? De ser humano. Não é mesmo? Vocês concordam com o que eu estou falando? Alguém pode querer escrever alguma coisinha ou não? E às vezes, quando a gente se pega, isso eu estou dizendo assim, até de coisas que eu escuto do grupo mesmo, dizendo, ai, não consigo mudar isso, ai, não consigo mudar aquilo, e fica naquele mimimi, sabe? Ai, meu Deus, não consigo, nada dá certo para mim. Sabe por quê? Porque você não está se indignando e você está no errado de você. Porque quando você olhar para aquilo com a indignação que se requer, você vai olhar para o certo de você. E aí você vai mudar. E aí você vai ter a ação. Ai, Jéssica, ótimo. Obrigada pela contribuição. Sabe assim, eu não me sinto gritando sozinha. Ainda bem que eu estou vendo a carinha da Thaís, que de vez em quando ela dá um sorrisinho para mim. Olha, eu demoro a me indignar, mas quando eu tenho até medo, porque quando eu fico indignada, eu explodo de uma tal maneira que parece que as coisas não vão ter nem conserto, porque eu vou guardando. Mas você percebe que você pode até explodir, mas você não tem culpa depois? Porque vem da essência da verdade. Mas eu tenho tanto medo assim de explodir, de que o outro não entenda, que eu tenho medo da minha culpa. É gozado isso. Você está falando e eu estou pondo em questões que eu não consigo resolver, que eu passei uma vida carregando, querendo que fosse diferente, e eu não consigo colocar de uma forma assim tranquila, entendeu? Como então, você está falando. Não, mas veja bem. Olha o que a consciência traz para a gente, né? Eu disse que eu era aquela jovem reativa, né? Eu já tive nos dois lugares. Eu era jovem reativa e depois eu virei a adulta contida. E quando eu me continha, quanto mais eu me continha, eu às vezes me pegava nessas loucuras de falar mais que a boca e me arrepender depois. Essa vez eu não fiz isso. Veja o que eu contei do meu passo a passo. Primeiro, eu fui olhar para mim. Quais as mentiras que eu estava me contando? Porque se eu fosse fazer daquele lugar, eu ia fazer de um lugar mentiroso. Eu ia fazer do ego. Eu fui na frente do espelho. Eu fui olhar as mentiras que eu estava me contando. O quanto de indignação eu estava travando no meu corpo e não respeitando o ser infinito que eu sou. E quando eu olhei para isso, eu pude fazer a fala que eu precisava fazer sem me exceder e sem precisar me sentir culpada depois. Pelo contrário, quanto mais eu lembro, mais eu fico feliz comigo. Sabe quando você faz yes? É essa sensação, consegui, sabe? Porque, gente, como que eu vou guardar? Quantas coisas a gente guarda da vida inteira? Vamos combinar aquela mochila lá? E tem, aquela fulana fez aquilo, aquilo fez aquilo outro, é desrespeito aqui, é desrespeito ali. E a gente vem vindo com aquilo. Acha, às vezes, que já... Não, eu já fiz tanta terapia, já me livrei disso e daquilo. E aí chega uma situação que você volta para aquele lugar e fala, nossa, eu estou naquele lugar ainda do desrespeito, né?
Então, essa expansão da consciência dá para a gente esse lugar, primeiro, de olhar para você. Quem sou eu hoje? E o que eu estou escolhendo para a minha vida? Fazer perguntas, perceber no seu corpo, olhar a verdade, que é isso aqui. É aquilo que a gente fala, né? O outro... Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. O outro... Eu não estou vendo aquilo que o outro está vendo. E quando eu vou falar na frente do espelho, eu vou ver toda a gana que está por trás daquilo. Porque eu posso querer falar docemente, mas com ódio, não é? Então, não, é entrar mesmo nesse lugar dessa verdade. Porque a gente sai do mimimi. É a mesma coisa, por exemplo, que acho que vale para algumas pessoas a questão de trabalho. Ah, porque eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo melhorar o meu trabalho. Ah, porque a pandemia fez isso, a pandemia fez aquilo. E a pessoa vai ficando nesse lugar da água morna. Eu me acostumo com isso. Eu me acostumo em trabalhar mal, eu me acostumo em ganhar mal e me acostumo em ficar nesse mimimi que eu fico me queixando como se eu fosse a vítima. Se eu fosse deixar essa água ferver e me indignar para valer, eu ia mudar isso. Eu ia, pelo menos, olhar para a ação que se requer para que eu mude alguma coisa. Né? E é só saindo do mimimi que a gente vai poder perceber quem nós realmente somos. E agir e gritar, se for preciso. Gritar, a gente vai gritar. E a constatação que a gente vai tendo do que é consciência e não consciência. Porque quando a gente faz na não consciência, é a coisa que não cria. Mas quando você vai lá no fundo da aguinha, deixa ferver, fica indignado e faz na consciência, é isso que a gente está fazendo aqui, que a gente está buscando fazer aqui. Né? É isso que a gente está buscando quando a gente conversa com o nosso corpo. Verdade, corpo, que contribuição vai ser se eu fizer isso? Ou se eu fizer aquilo? E continua fazendo perguntas. Vai criar mais para mim? Vai me dar mais alegria? Vai me dar mais felicidade? Eu vou contribuir com um número maior de pessoas? Eu vou poder trazer consciência também? Sabe? Ou eu, quando não escolho fazer isso, eu vou ficando... Sabe a sensação também que eu tive? Porque assim, olha, é um direito de cada um agir na vida do jeito que quer, sabe? Se você quer não ter caráter, se você quer não ter ética, tá tudo bem. O problema é seu, a escolha é sua. Agora, tem um momento que a gente é conivente, sabe? Porque a gente vai... deixando, deixa passar, deixa, não adianta. E você vai ficando conivente com aquilo, sabe? E aquilo vai raspando as suas moléculas, vai tirando um pedaço de você, porque você está segurando aquilo dentro de você, sabe? É a mesma coisa, sabe? Você vai ser parceiro no crime, é a mesma coisa. Então tem uma hora que eu acho não, eu tenho certeza, que essa expansão da consciência, quando a gente fala assim, como eu posso ser contribuição com o outro, não é só ensinando ferramenta, falando, olha, vai usar essa ferramenta, vai lá na oficina. Não, muitas vezes é atuando como consciência. E aí a pessoa perto fala, uau, nossa, talvez a pessoa nem pense nisso. Porque não quer dizer, quando a gente está falando aqui, a gente não está julgando, sabe? A pessoa fez por maldade, com intenção. Não. É no modus vivendi, sabe? Porque é tão normal, né? As pessoas quererem levar vantagem. É tão normal não ter ética, é tão normal não ter caráter. Liga a televisão. É tudo tão normal que a gente vai achando que também está no piloto automático. Se o outro faz, eu também faço. Se o outro faz, eu também faço. Então, quando a gente traz essa consciência, pode ter certeza que um botão a gente aperta e que a gente está sendo contribuição para criar um mundo melhor, nem que seja passinho por passinho.
respirem. Me contem um pouquinho como vocês estão, que eu gostaria de, trazendo uma frase do Oscar Wilde, que ele diz assim: quem não muda a si mesmo, não muda coisa alguma, né? Então, vamos olhar para aquilo que a gente quer mudar, mas que estava faltando a indignação. E eu vou convidar vocês para estarem nesse corpo, para que a gente possa sentir lá na molécula e não aqui, na nossa cabeça. Vamos lá, vamos fazer uma viagenzinha gostosa. Então, vamos achar os pés. Enquanto isso, você está aí, lembrando daquilo que está te indignando, lembrando das mudanças todas que você escolhe fazer, mas que você traz aquele discurso do que eu não consigo. Perceba os seus pés, suas linhas, perceba o seu abdômen. Eu acho que a gente sente muito a indignação nesse lugar de abdômen para o peito. O abdômen me traz a indignação e o meu peito ou ele expande e me permite jogar fora, ou ele me trava, dizendo, não, fica quieta, deixa passar, é melhor não fale, se contenha, seja como todo mundo, como esperam que você seja. Vai percebendo isso. E vai percebendo na sua garganta, porque a garganta trava muito. A garganta trava tudo aquilo que eu não posso falar. Como se eu tivesse mesmo uma mão me segurando. Coloque as mãos na sua garganta. Converse com a sua garganta. Engula. O que você percebe? E agora nós vamos respirando, pedindo que a Terra seja contribuição para trazer entre as nossas pernas toda a nutrição, toda a clareza que nós precisamos para entrar em contato com tudo aquilo que ainda está guardado no nosso corpo, porque nós tivemos medo, nós nos negamos a nos indignar e a jogar fora. Vai percebendo se tem algum desconforto no seu corpo. Se tiver, traz dessa terra um pouco mais dessa energia nutritiva de cura, de espaço. Deixe que invada o seu abdômen. Percebe o quanta energia criativa fica escondida aí atrás dessa indignação que não foi lidada da forma que precisava ser. Vai percebendo o seu peito. E vai permitindo que o seu corpo se expanda para cima e para baixo, para um lado e para o outro, para frente e para trás. Para que isso tudo que está aí, toda essa nhaca que está aí, essas memórias não vividas, essas memórias só guardadas aí, possam ir caindo pelo chão. Vai sentindo como se você respirasse e uma fumacinha cinza fosse escorregando não só dos seus cotovelos, mas vai escorregando pela sola dos pés, vai escorregando pela lateral das suas pernas, pelo seu quadril, pelas suas axilas, pela sua garganta, para que você possa agora ter espaço suficiente
de receber pelo topo da sua cabeça um jato de luz branca que vem descendo com muito cuidado. Não é um jato forte, não. É um jato quentinho, é um jato que cuida, é um jato que acolhe. É um jato que te dá colo, é como se você fosse se sentindo abraçada por essa luz branca que toma conta de toda a sua cabeça, que escorrega pela sua garganta, por todo o seu peito, pelos seus braços, pelo seu abdômen, pelas suas pernas. E lá pela sola dos pés, ainda vai saindo um restinho de uma fumacinha cinza que, conforme essa luz branca vai entrando, vai jogando lá para baixo, lá para a terra recebe. A terra recebe tudo isso que a gente não precisa mais. E essa luz branca veio não só para limpar, para dar espaço, mas como trazer clareza. Eu convido vocês a ficarem com essa luz branca por essa semana. E você já sabe, seu corpo já sabe, que cada vez que você parar, respirar e pedir para perceber essa luz branca, você vai perceber. Para que você possa estar, durante essa semana toda, exercitando essa consciência daquilo que se requer de você, daquela indignação que se requer de você, para que você finalmente dê o passo que você está precisando dar para mudar aquilo que você está escolhendo mudar. Respirem, veja como tudo está ficando, se o corpo está realmente se sentindo abraçado, acolhido, se tem uma sensação amorosa de você para você, que o seu olhar também para isso tudo precisa ser um olhar amoroso, não um olhar de julgamento. Tudo bem, você não viu lá atrás, vai ver agora. A gente sempre tem tempo. Tá bom, gente? Agora eu vou parar de gravar para a gente conversar um pouquinho.